Sejam bem-vindos ao podcast da Estaca Tarumã. Vocês sabem que é aqui que a gente escuta mensagens inspiradoras, conhece um pouco dos princípios da Igreja de Jesus Cristo, do Santo dos Últimos Dias, e conhece pessoas incríveis. Hoje eu tenho uma pessoa incrível aqui do meu lado, que é a irmã Rebeca Baron. Ela é presidente da Sociedade de Socorro da Estaca. Rebeca, conta para nós quem é você, quem é a Rebeca Baron? Então, já começamos com uma pergunta difícil. É sempre difícil me resumir, assim, mas eu acho que, primeiramente, eu sou filha de Deus e venho de uma família que já era membro da igreja, então nasci no convênio, 5 irmãos, então cresci num meio bem familiar, cheio de provações e tudo mais, então acho que isso me define um pouquinho. Bom, na verdade, provações e divertido também devia ser, né? Você é a mais nova, mais velha, em que ponto você está ali Sou dos a 5? segunda mais velha. Tem o Miguel, aí o Rafael, a Micaela e o Tony. E o Tony? Devia ser bem divertido vocês 5, né? Quando criança, assim. Era bem divertido. Tirando a parte de que eu sempre saía chorando. Os meninos, ou a Micaela também. Não, eu sempre fui mais emotiva, então eu sempre chorei mais mesmo. Tipo, eles me provocavam mais por causa disso. Os meninos judiavam de você, não? Sim, já por eu ser chorona. Isso faz parte, sempre fui mais sensível, acho que é por isso. E você trabalha com o que, Rebeca, hoje? Eu sou penteadista, ou penteadora. Pra quem não entende ou não sabe, eu faço penteados. Legal. E já faz 6 anos que eu tô nessa área. Mas você gosta? Sim, eu me descobri, né, nessa área. Eu trabalhava em escritório antes. Nunca tinha pensado em parar de trabalhar em escritório e ir para uma área, assim, da beleza. Apesar de eu ter crescido no meio do salão, né? Porque minha mãe sempre teve salão. É verdade. E aí, com a Isabela em casa e eu tendo que sair para trabalhar, isso me despertou. Eu falei, não, preciso fazer algo em casa, preciso trabalhar para poder ver o crescimento dela. E aí me despertou, eu me vi fazendo aquilo e foi o que eu me descobri, assim, eu amo o que eu faço. É algo que me dá prazer trabalhar, assim. Então, e como que você começou? Por causa desse desafio com a Isabela e tudo mais, mas foi fazer um curso, como que foi essa caminhada? Porque a minha irmã já estava na área, e aí eu aproveitei e engatinhei com ela, né? Então eu já tinha algumas noções, já tinha tido cursos e tudo mais antes, porque eu ajudava minha mãe no salão, antes de começar a trabalhar fora. E aí depois eu fui me especializando, fiz alguns cursos, e agora atualmente eu dou curso, né, nessa área, então é especialista moderno, né, esse em termo. penteado. Aí, especialista em penteado, é moderno o termo penteadista, né? Me diga uma coisa, você é presidente da Sociedade de Socorro da Estaca. Então eu vou dizer que você está presidente hoje, né? Porque a gente sabe que os cargos ou chamados eclesiásticos na igreja, eles são temporários. Sim. Então a pessoa está uma coisa hoje, amanhã pode estar em outro lugar. É isso, né? Sim. Queria saber de você quais foram os chamados que você já teve, porque você é uma jovem ainda, então Então, meu primeiro chamado foi na primária. a primária é as crianças, né? Eu era secretária da primária, logo que eu saí das moças, e Com 18 anos. com 18 anos. Aí eu fui para as moças, trabalhei como conselheira das moças, e aí eu me mudei de cidade, fui para um ramo bem pequeno em Cianorte, e lá não tinha muitas pessoas, então assim, eu fui presidente da primária, eu fui presidente das moças, dava aula Que sensacional isso. de doutrinas do Evangelho, na época era doutrinas do Evangelho. Que significa para os mais velhos, é isso, né? Eu falo Tem isso porque princípios do Evangelho e tem doutrina. que princípio do evangelho é para os membros novos, é isso, né? E você, jovem, dando aula para os mais antigos na igreja. Sim, porque era um ramo, então não tinha muita gente. Regia, fazia tudo que eu podia fazer, assim. E aí, quando eu voltei com a Isabela para Curitiba, eu fui chamada presidente da primária, na ala Bairro Alto, que é a ala que eu sempre estive.
Aí depois... Não, minto. Antes de ser presidente, eu era líder de música, que foi o chamado que eu mais gostei. Olha só, já tem uma confissão aqui, o chamado que eu mais gostei, ó. É líder de música da primária, assim. Eu me realizei. Porque quando eu era criança, eu via minha mãe reger a primária e eu achava aquilo o máximo, sabe? Eu achava muito legal, era um sonho. E aí eu fui líder de música e fui presidente da primária, que foi também muito bom. Aprendi muito com as crianças, são maravilhosas. E depois disso eu fui chamada presidente das moças da aula Berro Alto. Mas foi muito gratificante, eu aprendi muito. Serviu muito para mim. Foi um chamado muito bom. Deixa eu perguntar uma coisa assim. Teve algum momento nesse chamado de presidente da primária que você gosta de lembrar? Todas as apresentações, né, no final do ano, aquelas apresentações da primária são... Sempre choro, nunca consigo... Porque eles são incríveis, né? Você sente o espírito e o testemunho das crianças, você sente muito forte. E tinham crianças especiais, assim, que eu vou lembrar para toda a minha vida. A Isabela é uma delas, fui presidente da primária dela. Foi muito especial, foi um momento bem importante para mim. É legal contar histórias, né? E hoje você é presidente da Sociedade de Socorro da Estaca. Sim. O que significa isso? O que o presidente da Sociedade de Socorro faz? Bom, o presidente da Sociedade de Socorro da Estaca nutre e ministra as presidências das alas. Então, esse é o objetivo principal, é a gente nutrir e ministrá-las. Eu gosto de dizer que a gente serve elas, porque eu acho que o resumo de administração é serviço. Bonito isso. Vamos voltar um pouco à história ali. Da onde começou a Sociedade de Socorro? Que a gente saiba que tenha tido uma instituição chamada Sociedade de Socorro foi quando Joseph Smith restaurou o Evangelho e aí ele estava construindo o Templo de Nauvoo e as mulheres viram que eles precisavam de ajuda com comida, alimentação e roupas, né? Mas antes disso, já na época de Cristo, as mulheres já eram muito importantes na igreja, né? E elas faziam essa mesma função de serviço. Porque Cristo, ele serviu e ele não levava nada com ele. E os discípulos também, né? Então, as mulheres alimentavam, vestiam. E foi isso que aconteceu no templo, na construção do templo de Nauvoo, né? Joseph Smith viu, percebeu, e elas sentiram a necessidade de criar uma sociedade. Então, elas redigiram um texto para o profeta, pedindo para que ele aprovasse, e ele falou que não, que o Senhor tinha algo maior para elas, que não era apenas uma sociedade, mas era algo extraordinário que elas precisavam fazer e que fazia parte da obra do Senhor. Então, ele recebeu a revelação de criar a Sociedade de Socorro, e foi literalmente isso, uma sociedade de socorro, para socorrer, servir as pessoas. Então, esse é o propósito da Sociedade de Socorro. Sim. Como que você chamou de nutrir e ministrar, você falou, sim, né? Você lidera quantas irmãs? Você tem ideia, não? Porque a estaca não é só as que são batizadas, né? A estaca tudo. Isso é interessante da gente conversar, porque assim, como assim? Você não é presidente das irmãs que são membros da igreja? Não, eu sou presidente da Sociedade de Socorro da Estaca. Ou seja, de toda a sociedade. Como que você sente com essa responsabilidade? Você é uma jovem, né? Então, quando eu fui chamada, eu pensei que não era, entendeu? Eu pensei, não tá certo, alguma coisa tá errada. Tenho muitas outras irmãs mais qualificadas do que eu, porque é um chamado muito importante, né? Só que eu descobri que o serviço para Sociedade de Socorro é algo essencial. Então, acho que o ponto importante da gente pensar é não estar preparado para presidir, mas sim preparado para servir as pessoas. E eu aprendi isso com esse chamado, né? De que a minha liderança, na verdade, é servir essas irmãs que estão presidindo as aulas para que elas possam também demonstrar esse amor e servir as irmãs das aulas. E as irmãs das aulas servirem umas às outras, a comunidade, e levar o amor de Cristo. Como que funciona o serviço da Sociedade de Socorro? Então, o serviço hoje ele tem um nome que é ministração, né?
Então, as irmãs são designadas para ministrar umas às outras, mas também tem os projetos de serviço que as aulas fazem, ou até a estaca faz, que pode servir a comunidade, servir outras pessoas que não necessariamente sejam membros da igreja. E nem sempre são mulheres, né? Você está falando de sociedade... Gosto da frase do profeta Joseph Smith, que ele fala que o propósito da sociedade de socorro é aliviar almas. Isso é muito bonito. E hoje em dia, Rebeca, eu sei que tem muitos desafios, né? Qual é um dos maiores desafios das mulheres hoje em dia? O que elas estão enfrentando e como que a sociedade de socorro pode ajudar nisso? É algo bem interessante, porque semana retrasada teve uma conferência de mulheres da BIU e a presidente da Sociedade de Socorro, a líder geral, né? Ela falou sobre isso, né? Ela falou que um dos maiores desafios hoje é a influência do mal, né? E que o mundo quer acabar com a moralidade, né? E a retidão. Então, o mais importante hoje é as mulheres prestarem atenção nessa retidão moral, assim. E serem uma influência, sabe? Estar sempre ouvindo o Senhor, escutando o que Ele tem a nos dizer e buscando revelação. Principalmente buscando revelação. O profeta falou, né, que nos dias atuais, se a gente não tiver revelação, a gente não vai conseguir sobrepujar e sobreviver às tentações. Como que a sociedade de socorro hoje ajuda as irmãs ou as pessoas espiritualmente e materialmente, se isso faz sentido, né, ajudar espiritualmente e também materialmente? Como que a sociedade de socorro faz? Faz todo sentido, na verdade, porque a sociedade de socorro foi criada para isso, né? E hoje em dia a gente vê muito essas duas coisas andarem juntas. Espiritualmente, as irmãs podem se fortalecer umas às outras nas aulas da sociedade de socorro, por exemplo, né? Nos conselhos, nos aconselhamentos, porque as experiências que elas vivem, elas podem trocar ali. E materialmente, em todo tipo de serviço, né? E a gente pode ver agora, com a catástrofe do Rio Grande do Sul, as doações, os empenhos que as irmãs têm tido, têm doado dos seus armazenamentos para que os irmãos lá possam ter alimento. Então, é uma sociedade que faz toda a diferença na comunidade, não só dentro da Igreja de Jesus Cristo. Não é algo teórico, mas sim prático. Né? Isso eu vejo realmente muita coisa acontecer desse serviço das irmãs. E eu digo assim, hoje em dia a gente vê muita liderança feminina, né? Como que funciona a liderança dentro da igreja? Então, ainda voltando, né, para o profeta Joseph Smith, ele falou que a igreja não estaria completa se não tivesse a sociedade de socorro, né? Então, eu acho que é um trabalho mútuo, que as mulheres são tão importantes, né? O trabalho das mulheres é tão importante quanto o dos homens. A diferença é que nós não temos o sacerdócio, então nós não temos as chaves que o presidente tem para liderar toda a estaca, mas temos outras chaves que nos permitem liderar as irmãs, né? E o serviço na estaca. Lideram com a direção do sacerdócio, mas vocês lideram em todos os níveis da estaca, né? Sim. Da igreja, posso dizer. Eu sei que tem o conselho da ala. Esse conselho da ala é formado por homens e mulheres. Sim. Porque esse é um assunto que traz muita polêmica hoje em dia, né? Como que os homens e mulheres são tratados na igreja? Eu gosto muito do presidente Nelson porque ele tem falado muito sobre isso e ele ressalva sempre a importância das mulheres dentro da igreja. E ele fala que a mesma coisa que o profeta Joseph Smith salienta, de que a igreja ela não ia para frente se não fossem as mulheres, né? Porque as mulheres elas têm um dom diferente, né? Elas buscam com mais fervor, talvez, as coisas do Senhor e por esse motivo eu acho que a gente se iguala, sabe, com o sacerdócio. Temos também o dom de ser mães, de gerar vidas e algo que nos conecta com o Pai Celestial diretamente, assim. Então é muito, muito legal isso, porque eu vejo que o serviço das mulheres hoje, dentro da igreja,
essencial. Tanto que hoje em dia não são mais organizações auxiliares, são organizações da igreja. Eu sei que tem desafios, mas eu sei que também tem muitas bênçãos liderando e ensinando as pessoas na igreja. Eu queria que você lembrasse algum episódio, você sendo liderada por alguma irmã ou alguma líder em sua vida, desde da primária, de criança até agora. Tem algum momento que eu sei que está no teu coração, na sua mente aí agora, alguma irmã que te serviu e que fez diferença em sua vida? Nossa, tem muitas. A pessoa é a minha mãe, que é uma inspiração para mim de serviço também. Ela serviu a vida toda. Mesmo com problema com todas as provações, ela nunca deixou de servir. São anjos, né? Nós somos servidos por anjos. E o Senhor é tão perfeito, o Evangelho de Cristo é tão perfeito que Ele nos dá a oportunidade de ser também, né? De participar da vida das outras pessoas, sendo anjos, né? Sim. Você lembra de algum momento que você chegou em casa feliz por ter servido, mesmo cansada, e chegou em casa assim, que bom que eu servi? Todas as vezes. Eu tenho algo muito meu, assim, né? Que algumas pessoas já criticaram até, você serve muito na igreja, você tem que parar um pouco e tal. E eu penso o contrário, sabe? Eu penso que quanto mais a gente serve, mais o Pai Celestial nos abençoa e nos qualifica para algumas coisas. Então, por mais que a gente esteja passando por momentos difíceis, eu acho que o serviço que ele tem que acontecer. E muitas vezes, não sei se eu cheguei a ser um anjo na vida de alguém, mas muitas vezes, enquanto eu servia, o meu fardo foi aliviado. Então, eu tive muitos anjos que realmente me levantaram da cama, me levantaram do chão e foi milagres de estar servindo. Foram os milagres. É o lema da Cidade Socorro, não é? A caridade nunca falha. E nunca falha para nenhum dos dois lados, né? Nem de quem faz, nem de quem recebe. Rebeca, eu fui no domingo na igreja, numa ala que você deu o discurso. Você citou 5 coisas que eu achei sensacional. São 5 coisas que eu, como mãe, acho que são fundamentais, assim, para a gente conduzir nossos filhos no caminho do Senhor. E a primeira delas é a nossa natureza divina. Saber quem nós somos. E é um dos propósitos da Sociedade de Socorro também. De que toda irmã saiba quem ela é, de onde ela veio e qual é o potencial divino que ela tem. Então, como eu falei, nós temos o poder de gerar vidas, né? Assim como o Pai Celestial. E saber disso como mãe é muito importante. Se as irmãs não sabem o quão importante elas são, ou o quão esse trabalho de ser mãe é importante para o Senhor, elas precisam buscar esse sentimento. A segunda coisa que eu falei foram os dons espirituais, que são dons que nos ajudam hoje a permanecer no caminho do Senhor. Eu acho que é fundamental as irmãs conhecerem esses dons, porque por meio deles que o Senhor fala com a gente, né? E por meio deles que a gente consegue servir também. Então, quando a gente conhece os nossos dons espirituais, a gente consegue se comunicar com o Pai Celestial de uma forma mais exata, eu acho. Até citei a história de Rebeca, né, das Escrituras, de que eu acho fantástico como ela conduziu a vida dos filhos e foi inspirada. Quem era Rebeca? Mulher de Isaac, mãe de Jacó e eu. E o terceiro princípio que eu falo é o exemplo, né? Ser um exemplo na vida dos filhos. Então, deixar com que os filhos sejam nutridos pelo exemplo. Então, quando eles veem o seu exemplo, vai valer mais do que palavras. Muitas vezes a gente fala com os filhos e parece que eles não escutam, mas eu sinto que eles estão observando. Até contar uma experiência do que aconteceu, eu deixo com a porta aberta quando eu vou orar de manhã, para que meus filhos vejam que eu estou orando. E muitas vezes eles vêm, se ajoelham ali e ficam ouvindo o que eu estou falando. E eu acho isso muito bom, porque um dia desses a Isabela viu lá a tragédia do Rio Grande do Sul e ela falou: mãe,
você pode orar por eles? Porque eu não quero que essa chuva chegue aqui. Então, assim, ela acha que a minha oração é suprema, entendeu? Que eu posso falar e pedir para o Pai Celestial uma coisa que ela não podia. Mas eu podia ensinar para ela que ela também podia orar e pedir da mesma forma. Que as orações são atendidas a qualquer momento, por qualquer pessoa. Que bonito. E eu pude ensinar esse princípio da oração pelo meu exemplo de oração. Então, as mães precisam se empoderar disso, sabe? De ser um exemplo na vida dos filhos. Talvez seja difícil, muitas vezes é difícil. Não só pelo exemplo, os filhos vão seguir o caminho do Senhor, mas a gente precisa ser um exemplo mesmo. Assim. Eles têm o livre-arbítrio, mas a gente precisa ser a maior influência que eles têm aqui na Terra. Eu vi uma frase uma vez, eu acho isso tão incrível, essa frase, eu acho que foi o presidente Nelson que disse, não tenho certeza, mas eu acredito que foi. Ele falou que não existe nada mais poderoso do que uma oração de um pai, a não ser a oração da mãe. Eu acho essa frase tão linda, e é verdade, né? A oração de uma mãe é poderosa. Sim. Né? E quando a gente começa a pôr à prova essas coisas, a gente começa a perceber que tem poder. E foi na última conferência que o presidente Nelson falou sobre o poder da oração, né? E eu coloquei em prova, e eu vejo que realmente o Senhor, ele está pronto a nos escutar. A gente só precisa se ajoelhar e pedir. O outro princípio que eu falei e que eu acho que é muito importante, que é esse o princípio da oração, de que as irmãs, as mães especialmente, têm uma conexão especial com o Pai Celestial. Então, essa oração, ela se torna uma forma mais natural, sabe, de conexão. Eu acho que a gente espera por coisas grandiosas e são nessas pequenas horas, assim, que o Senhor vai agir. Então, quando a gente ora, a gente precisa orar com o coração sincero e, como eu falei no meu discurso, esmurrar as portas do céu até que o Senhor nos responda. Porque Ele nos deu o dom de ser mães, mas Ele também prometeu muitas coisas. Aquelas mulheres que foram fiéis e justas, né? Então, a gente precisa pedir por essas bênçãos que Ele nos promete. Então vamos lá, então você disse 4 aí para nós, né? Que é a natureza divina, os dons espirituais, ser um exemplo e a oração. E o 5º? É ser sócia de Deus. Porque, como mães, é isso que a gente é, né? Nós somos coadjutoras na criação dos filhos do Pai Celestial. E ser sócia de Deus, eu entendo que é algo muito especial. Eu sempre lembro de sócia porque quando você é sócio de alguma coisa, você tem algumas coisas VIPs, né? Tipo, você é sócio de um clube, então você é VIP e pode ir no cinema e pagar tanto % de desconto. Verdade. Quando você é sócio de alguma coisa, você tem que ter um benefício. Alguns benefícios, né? E eu acho que é exatamente isso com as mães também. Quando a gente é sócia de Deus, a gente tem os benefícios. Então, como mães, a gente é sócia de Deus. A gente nos torna sócias dele a partir do momento que a gente traz os filhos dele para a terra. Obrigado, irmã Rebeca. Eu queria só, chegando no final já, eu queria saber de você aquelas indicações que a gente sempre pede, de filme, livro ou podcast que você goste. Então, algo que eu acho interessante as irmãs ouvirem, procurarem, é a conferência que aconteceu agora, dia 7 de maio, Conferência Geral das Mulheres pela BAU. E acredito que muitas irmãs não tiveram a oportunidade de assistir, mas foram discursos muito bons. E um deles foi da presidente Johnson, que é a presidente atual da Sociedade de Socorro, e ela fala: permitam que Deus prevaleça em suas vidas. Então é um discurso para que a gente coloque Deus em primeiro lugar. Quer indicar algum livro para nós lermos? Assim, eu tenho uns gostos meio peculiares de livros. Eu li muita literatura por causa do meu pai, né? Lá em casa tem muitos livros, então eu gosto muito de um livro chamado Éramos os Seis. Mas é bem peculiar, então
É ficção, né? Gosta de... Muito bem. Para encerrar, eu queria que você desse uma mensagem para as irmãs da Estaca, né, que são membros ou não membros da igreja, sobre a Sociedade de Socorro e como isso pode impactar na vida delas. Servir na Sociedade de Socorro pode impactar na vida delas. E eu acredito que servir na Sociedade de Socorro seguir o exemplo de Jesus Cristo. Porque a ministração é basicamente ministrar como Salvador. Então, se a gente parar para pensar, ele ministrou em todos os momentos da vida dele e ele serviu em todos os momentos da vida dele. Independente de quem fosse, se era pobre, se era rico. E quando a gente entende o propósito do serviço na obra do Pai Celestial, na obra de Deus, a gente entende quão importante é o nosso serviço, por mínimo que seja, sabe? Então, ministrem e se deixem ser ministrados. Eu acredito que vocês vão ver milagres acontecer. Obrigado, Rebeca. Foi bem legal. Eu acho que foi uma conversa muito agradável. Eu aprendi bastante com você hoje. Tem coisas aqui que eu não sabia. Como foi participar do podcast? Foi difícil? Te pergunto isso porque muita gente tem medo de vir para cá e ouvir as perguntas, responder e tudo mais. Não foi difícil. Foi legal. Foi algo descontraído. Às vezes você nem percebe que tá aqui no meio da câmera. É isso aí. Nós temos um presente para você. E é o presente que só ganha quem aceita esse desafio. Né? Você gostou da nossa caneca? Sim, muito linda. Muito bonita, né? Então aqui você vai ganhar uma canequinha também. Abre aí para você ver. Uma caneca para você. E todos aqueles que vão ser convidados vão ganhar uma caneca do podcast da Estaca Tarumã. Chique. É isso. Muito chique. Bem... Então esse foi mais um episódio do podcast da Estaca Tarumã.